Bom, hoje vamos falar dos hebreus, um povo que deixou um vasto legado cultural para o Ocidente, onde eu poderia destacar o monoteísmo, que chamamos de ético. Muito bem. Hebreus. O povo hebreu, ao contrário das civilizações vizinhas, tinha crença em um único Deus. Uma civilização que, durante a sua história na Palestina, foi marcada pela fé. Com a instituição do judaísmo, ficaram marcados na história como a primeira civilização monoteísta. Além disso, religiões como o cristianismo e o islamismo têm como base o judaísmo. Olha que incrível, Até porque descende da mesma linhagem, do patriarca Abraão. Muito bem. Divisão da história hebraica. O período da história hebraica é dividida em 3 fases, basicamente. Na era dos patriarcas, na era dos juízes e na era da monarquia, Os grandes patriarcas foram Abraão, Isaac e Jacó, ou Israel, como queiram, Dentre os principais juízes, eu destacaria Débora, Jefté, Samuel, Gideão, Sansão e por aí vai, E os principais monarcas foram Saul, Davi e Salomão, da monarquia unificada. Vamos ser mais exatos, Muito bem. Vejam aí o famoso Muro das Lamentações, onde os judeus oram. Vamos começar falando, claro, dos patriarcas. No século XIX a.C., os hebreus viviam próximo de Ur, ali no sul da Mesopotâmia, Os chefes eram conhecidos como patriarcas. Os hebreus dedicavam-se à criação de ovelhas, cabras e outros animais. Os bens produzidos eram repartidos entre os membros da comunidade. Por volta do século XVIII a.C., os hebreus partiram de Ur a comando do patriarca Abraão, rumo à Terra Prometida, que eles chamavam de Canaã, na região da Palestina. Olha que interessante. Por volta de 1750 a.C., uma grande seca provocou a falta de alimentos. Com isso, eles emigraram para o Egito, onde viveram por lá por alguns séculos. Em 1250 a.C., Moisés libertou os hebreus e deixou o Egito rumando de volta à Palestina. Esse episódio ficou conhecido como Êxodo. Na travessia do deserto Sinai, Moisés teria recebido de Deus, Yahvé, os 10 mandamentos, princípio que os hebreus, o povo escolhido, deveria seguir. Os 10 mandamentos. Agora veremos os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Esses 10 mandamentos reafirmavam a aliança com Deus e esse fato contribuiu para a unificação das tribos. Olha a importância aí dos 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto: lembra-te do dia de sábado para santificar. Quinto: honra teu pai e tua mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Muito bem. Vejam aí a representação de Moisés, segurando o famoso decálogo, ou os 10 mandamentos, como queiram. Muito bem. Agora vamos falar da era dos juízes, Bom, depois do grande feito de Moisés, os hebreus tiveram de lutar contra cananeus e filisteus. As lutas de reconquista da Palestina contra cananeus e filisteus
durando de 1200 a 1010 a.C., quando eram governados por juízes, que eram chefes políticos, militares e religiosos. Os hebreus desenvolveram a economia comercial. A produção era dividida entre os membros das comunidades. Com o tempo, começou a estimulação da formação de propriedades privadas, acentuando as desigualdades sociais na sociedade hebraica. Com isso, no período gradual, levou à formação da monarquia, né? Olha que interessante. E fazia todo sentido, né? Porque as grandes potências da época eram monarquias. Muito bem. E por falar em monarquia, vamos falar dela, né? Com o objetivo de centralizar e fortalecer o poder, os hebreus adotaram a monarquia. Os principais reis foram Saul, Davi e Salomão. Saul, comandando os exércitos, conseguiu combater os filisteus. Davi liderou a vitória contra os filisteus. Reconquistando a Palestina, Jerusalém torna-se a capital político-religiosa do reino. O reinado de Davi tornou-se mais complexo. As forças hebraicas realizaram conquistas e saques de riquezas de povos adjacentes, no intuito de pagar suas dívidas e construir obras que marcaram seu governo. Muito bem. Salomão, filho de Davi, acabou finalizando a organização da monarquia. Em seu governo foram cobrados altos impostos da população para sustentar a corte. Salomão foi um rei muito próspero, chegando ao auge construir um templo para a adoração de Yahvé. Depois da morte de Salomão, sobe ao trono Roboão, filho de Salomão. Em seu governo manteve seus impostos elevados. Isso motivou a divisão dos hebreus, episódio conhecido como Cisma. Ao norte formou-se 10 tribos, o reino de Israel, com capital em Samaria, e ao sul formou-se o reino de Judá, com mais 2 outras tribos, com capital em Jerusalém. Muito bem. Veremos agora uma pequena representação do que foi o cisma hebraico, né? Vejam aí a representação das 12 tribos, né, unificadas, e a representação do famoso cisma hebraico, né? Ao norte ficou o reino de Israel e ao sul o reino de Judá. Muito bem. Declínio da monarquia. Após o cisma, os hebreus acabaram se expondo militarmente. Em pouco tempo, o reino de Israel foi dominado pelos assírios em 722 a.C. Já o reino de Judá resistiu até 587 a.C., quando foram arrasados pelos caldeus. Em 539 a.C., quando os persas conquistaram a Babilônia, permitiram que os hebreus retornassem a Judá, que se tornou uma província do Império Persa. Reconstruiu-se então o Templo de Jerusalém, que na verdade já era o segundo, né? Lembra, né, que o primeiro, né, foi criado por Salomão. Muito bem. Os descendentes de Judá, os judeus, foram conquistados pelos macedônios em 332 a.C. e mais tarde pelos romanos em 63 a.C. Muito bem. Diáspora. Os hebreus perderam a autonomia política e as bases de sua organização social, porém permaneceram na Palestina. Houve uma revolta contra a dominação romana, porém, em 70 d.C., os exércitos romanos os reprimiram violentamente, destruindo o Templo de Jerusalém. Com a diáspora, os hebreus espalharam-se pelo mundo, mas o ideal de retorno à Palestina manteve-se firme e a cultura tradicional também. O retorno. O chamado sionismo moderno foi fundado por Theodor Herzl, que articulou e desenvolveu o movimento a partir da segunda metade do século XIX. Os judeus da Europa, que viviam sob pressão, perseguições e massacres sistemáticos provocados pelo antissemitismo, fez despertar um sentimento nacionalista, que já pairava no continente europeu. Em 1948, depois de séculos e séculos dispersos pelo mundo, foi criado o Estado de Israel, na Palestina. Porém, isso não foi bem aceito pelos árabes que viviam naquela região. As consequências são os conflitos intermináveis entre judeus e palestinos. Eu não preciso nem falar, né, gente? Isso é um assunto para atualidades.
Muito bem. Então foi isso. Essa foi a história dos Hebreus. Muito obrigado, valeu e falou!